Pessoal, nesse vídeo eu quero explicar para vocês o que são as wallets de Bitcoins, o que significa esse termo wallet, qual que é a importância de você ter a sua própria wallet, qual que é a importância de você tirar os Bitcoins dentro das corretoras, quais são os tipos de carteira que você pode armazenar esses Bitcoins e por que tudo isso é muito importante. Então fica até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, para a gente iniciar, eu quero explicar para vocês o que significa o termo wallet e da onde que ele vem. Então, quando o Satoshi Nakamoto ele publicou o white paper, ele denominou as carteiras como wallets. Mas o que significam essas tais wallets? O que significa esse termo? Isso é um termo? É uma palavra? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos traduzir o termo wallet, já que o white paper do Satoshi Nakamoto era em inglês, né? Então, o termo wallet significa carteira. Acho que ficou mais fácil de entender. Carteira, onde você guarda dinheiro, onde você guarda os seus ativos. E o Bitcoin, ele não é diferente. Quando você compra o seu Bitcoin, ele vai para uma carteira. E essa carteira fica dentro da corretora. Então você pode dizer que aquela carteira é a sua Bitcoin Wallet, sua carteira de Bitcoin. E também para as outras moedas, o termo também se aplica. Então você pode ter uma wallet de Ethereum, você pode ter uma wallet de Litecoin, mas no Brasil, normalmente a gente costuma usar carteira de Bitcoin. Ah, me manda sua carteira, me manda seu endereço, me manda sua wallet. Então é muito comum ser usados os dois termos. Então, se você ouvir a palavra wallet ou a palavra carteira, saiba que elas significam as mesmas coisas, tá? Então, agora para continuar, eu quero explicar para vocês quais são os tipos de wallets e qual que são as diferenças entre elas e qual que é o melhor tipo de wallet que você pode ter e qual que melhor se aplica a você. Mas antes da gente continuar, deixa aqui seu like já no vídeo, se você está curtindo, se você entendeu qual que é o termo wallet, carteira de Bitcoin, se você tem uma carteira, deixa seu like aqui para a gente continuar. Então o primeiro tipo de carteira que a gente tem é a carteira de celular, que é muito comum. Como é que funciona uma carteira de celular? Mas eu vou dar um exemplo. Vamos supor que você vá no Google Play, na Apple Store, e você encontra lá a Blockchain.com, que é uma carteira da empresa chamada Blockchain. Só para fazer aqui um parênteses, a carteira da Blockchain.com não é a carteira do blockchain, tá? Isso foi só uma pessoa que deu o nome blockchain para o nome da carteira dela, possivelmente para atrair mais clientes, tá? Fechando parênteses, vamos continuar. Então vamos supor que você encontrou esse aplicativo para baixar e você quer instalar ele no seu celular. Você vai lá, você vai instalar e aí você precisa configurar essa carteira, certo? Como é que funciona a configuração? Primeira coisa, você cria uma conta, né, nessa empresa, no caso ali na blockchain.com, você vai colocar seu e-mail, sua senha e ele vai gerar um acesso para você. Uma vez você entrando, você precisa fazer a configuração dessa carteira. E toda carteira ela é acompanhada de algumas palavras secretas, que são as private keys. Eu já até expliquei isso em um outro vídeo, qual a importância da private key e da public key, mas então você configurando a carteira, ela vai gerar algumas palavras, normalmente é entre 12 e 24 palavras, dependendo da carteira, e essas palavras são o seu backup. Então você criou a conta, você configurou, salvou essas palavras, porque essas palavras são a única segurança de que você vai poder acessar os seus bitcoins, caso o teu celular queime, por exemplo. Então você configurou ela, você guardou essas palavras, você já tem a sua carteira configurada. E daí para você receber bitcoins, você vai lá na sua public key e você envia isso para as pessoas, tá? Então o primeiro tipo de wallet é o wallet de celular. Eu dei um exemplo aqui um pouco mais comprido, explicando um pouco como que funciona até a configuração, mas basicamente uma carteira de celular é uma carteira em que você instala um aplicativo dentro do celular para você acessar a tua carteira de uma forma mais rápida, mais fácil. É como se fosse um meio de caminho para que você consiga acessar a sua carteira. Os fundos vão ficar com você, os saldos dos bitcoins vão ficar com você porque você tem as chaves privadas, então basicamente funciona só como um meio de campo esses aplicativos, tá? O segundo tipo de carteira são as hard wallets. O que é hard wallet? Hard wallet é hardware wallet. Então é como se fosse um pendrive, as pessoas confundem muito essas carteiras com pendrives ou com dispositivos eletrônicos pequenos. Ela realmente parece um pendrive, tá? Então por isso que as pessoas confundem. Mas como é que funciona a configuração disso? Porque se no celular eu estou online, como é que funciona para você acessar os bitcoins dentro de uma carteira dessa?
Da mesma forma que a carteira de Bitcoin para celular, ela funciona como um facilitador, como um meio de você acessar os seus Bitcoins com facilidade, a carteira física ela funciona como um meio para você acessar os seus Bitcoins e ela dá ainda mais uma camada de segurança. Porque quando você deixa os seus Bitcoins dentro de uma carteira e ela não está conectada à internet, ela tem uma camada de segurança a mais pelo fato de não estar na internet. Então qualquer pessoa que tente hackear uma carteira dessa é praticamente impossível. Primeiro porque quando você configura essa carteira, ela tem senha. Então você primeiro tem a camada da senha. Você cria a sua carteira de Bitcoin dentro dela e tem as private keys que só podem ser acessadas dentro de dispositivos iguais a ela. E aí você tem todo o fator que ela não está conectado dentro da internet. Então você compraria essa carteira, você colocaria uma senha, você pegaria as chaves privadas da mesma forma, e aí para você acessar esses fundos, você conectaria essa carteira através de um USB dentro do seu computador, e daí dentro do computador você consegue, através do aplicativo da empresa, fazer as transferências e os recebimentos de Bitcoin. E até já um parênteses aqui, muitas pessoas perguntam, mas será que é importante eu ter uma hard wallet? Não é melhor ter uma paper wallet? Eu já vou explicar o que é paper wallet, mas por que é tão importante uma hard wallet? Qual que é a importância de ela estar offline? Simplesmente porque se você tem uma grande quantidade de Bitcoin, você não quer perder seus Bitcoins. E concorda comigo que qualquer pessoa pode acessar o teu celular. Qualquer pessoa pode roubar teu celular com a tua senha, com a tua digital, e fica muito mais fácil a pessoa conseguir hackear dentro de um aplicativo. Por isso que as pessoas que têm grandes quantidades de Bitcoin, elas costumam deixar dentro das hard wallets, dentro das carteiras físicas. Entende? Então é mais pelo fator segurança, pelo fator da armazenagem, que é mais fácil deixar fora da internet, e é por isso que é importante ter uma hard wallet. Então se você possui uma grande quantidade de Bitcoins, eu não estou falando aqui 1000 Bitcoins, 100 Bitcoins, 10 Bitcoins. Um Bitcoin hoje já vale 60 mil reais. Uma carteira dessa, ela custa em torno de 500 a 1000 reais. Então o valor é muito pequeno em relação ao que você tem para perder. Quanto você tem para perder, para quanto que você pode ganhar ou guardar, né? Então, no caso aqui, um Bitcoin, 50 mil reais, você estaria disposto a perder 50 mil reais porque você não quer comprar uma carteira de 500 ou 1000 reais? Então, é essa conta que você tem que fazer e ver se você está disposto a correr esse risco, ok? Então, as carteiras físicas, elas são importantes pelo fato de você deixar elas offline. E o terceiro tipo de carteira de Bitcoin que eu vou falar para vocês é as paper wallets. Mas antes da gente continuar, você está curtindo o vídeo? Vem aqui, deixa seu like, me mostra que você está curtindo, porque isso é muito importante para eu saber que você está gostando do conteúdo, que você está curtindo isso que eu estou falando. Então, vem aqui, deixa seu like que a gente já vai continuar. O que são paper wallets? Na tradução, carteiras de papel. Paper, papel, wallet, carteira. Essas carteiras de papel elas ficaram muito famosas porque muitas pessoas usavam e continuam usando. E ela talvez seja a carteira mais segura hoje para armazenamento offline que exista. Mas aqui eu já vou fazer um parênteses porque ela não é uma carteira muito fácil de configurar, tá? Então quando você vai configurar uma carteira dessa, você tem que entrar dentro de um site, abrir esse site e você tem que desligar a internet do computador. E daí nesse site você balança o mouse assim e ele gera palavras aleatórias para que você tenha acesso aos bitcoins, que são as chaves privadas. Feito isso, você imprime o papel com o QR Code das chaves privadas e das chaves públicas. Então lembrando também que a tua impressora tem que estar offline, ela não pode estar ligada na internet nesse momento. Imprimindo essa carteira você vai armazenar os bitcoins dentro do papel. E aqui, até para desmistificar um pouco isso, as pessoas falam, mas como é que o meu Bitcoin vai parar dentro de um papel? Me explica isso, não estou entendendo nada mais. Era um negócio digital e você falou que colocou dentro de um papel. Espera aí que eu vou te explicar. Quando você coloca o Bitcoin dentro do papel, na verdade você está colocando ele dentro de um endereço, uma chave pública, então dentro de um endereço de carteira, mas que o endereço está impresso no papel, dentro daquele QR Code. E as chaves privadas da mesma forma. Quando você tem a paper wallet, a chave privada e a chave pública, ela fica impressa no papel. Então, por isso que esse fator da segurança da paper wallet é um pouco complicado. Porque qualquer pessoa que acesse esse papel vai ter tanto as chaves privadas quanto as chaves públicas. Pela chave pública ele pode consultar quanto que é o saldo da sua conta e a chave privada ele pode automaticamente recuperar
todos os seus bitcoins. E também a gente tem que levar em consideração que qualquer papel hoje, se você molhar, ele estraga, se você queimar, ele desaparece, então talvez as hard wallets sejam a melhor solução nesse momento. Mas tudo bem, eu expliquei que as paper wallets elas ficam dentro do papel, mas será que é fácil fazer isso? Não, ela não é fácil, então eu até recomendo que você nem vá atrás das paper wallets. A não ser que você seja um cara muito entusiasmado com o mundo da tecnologia blockchain, que você realmente se sinta muito seguro em imprimir essas carteiras e fazer isso. E até já vou dar um exemplo para você aqui. Eu tinha um amigo que ele tinha 200 bitcoins, e eu não estou falando de muito tempo atrás, tá? Estou falando de um ano atrás. E essa pessoa, ela tinha seus bitcoins dentro de uma carteira de celular. Então ele tinha todos os seus bitcoins no celular e por algum motivo o hacker conseguiu acessar o seu celular, entrar dentro do seu Google Drive e hackear os seus bitcoins. E aí eu te faço a pergunta, uma pessoa com 200 bitcoins, aproximadamente aí 10 milhões de reais hoje, será que não poderia ter investido R$1.000 numa carteira e deixado guardada essa carteira sem acesso à internet? E da mesma forma, uma pessoa que coloca todos esses bitcoins dentro de uma paper wallet, essa pessoa tem que ter muita segurança no que ela está fazendo, e ela tem que ter muita segurança que ela fez tudo corretamente. Porque se ela fez alguma coisinha errada nessa impressão, alguém teve acesso ao papel dela, pode pegar todos os bitcoins rapidamente. Então hoje, se fosse indicar para você, eu compraria uma hard wallet, porque ela é fácil de configurar, ela fica offline e ela te dá camadas de segurança maiores do que as carteiras de celular e as paper wallets. Até porque se você queimar o pendrive, no caso, vamos assim dizer, a carteira física, você compra outra e através das palavras você recupera. Felipe, beleza, você me falou que existem as carteiras de celular, as carteiras físicas, as hard wallets e também as paper wallets. Mas qual que é a importância disso tudo? Por que eu não posso simplesmente comprar meu Bitcoin dentro de uma corretora que é de confiança e deixar lá dentro? Qual que é o problema disso? Bom, você até pode fazer isso, mas o risco de você acabar perdendo os seus bitcoins, e eu não estou levando aqui para o lado que a corretora vai roubar os seus bitcoins, mas eu posso dizer que talvez pessoas mal intencionadas consigam acesso a dados dessa corretora e roubem seus bitcoins. Então a importância de você comprar os seus bitcoins e guardar em uma carteira externa é pelo simples fato de não correr um risco da ruína, que aqui o risco da ruína seria você esperar confiar numa corretora e essa corretora acabar sendo hackeada. E todo aquele dinheiro que você tinha lá dentro, que você pode ter guardado por um tempo, você pode ter economizado, você vai estar perdendo, porque você simplesmente está confiando num terceiro. E se a gente for ver os princípios do Bitcoin, o que o Bitcoin de fato ele quer que as pessoas façam, que é cuidar do seu próprio dinheiro, não faz sentido você simplesmente comprar Bitcoins e deixar dentro de uma corretora. Você concorda comigo? Então o fato de você ter uma carteira, seja de celular, seja uma hard wallet ou uma paper wallet, é simplesmente você não correr o risco de que uma corretora seja hackeada ou que aquela corretora roube seus fundos e você se proteger, você guardar o seu dinheiro, você ser dono do seu dinheiro. Talvez você até esteja se perguntando, mas acontece de corretoras serem hackeadas? Olha, já aconteceu muito mais, mas volta e meia aparece uma ou outra corretora sendo hackeadas. Então, é muito importante você comprar seus bitcoins e imediatamente você transferir para uma carteira externa. Cara, depois dessa dica que eu te dei, de que você não pode deixar seus bitcoins dentro de uma carteira, dentro de uma corretora, deixa seu like aqui no canal e já se inscreve e ativa o sininho, porque mais dicas como essa vão estar sendo dadas aqui no canal e cada vez mais conteúdos bacanas. Então, vamos lá para a conclusão. E para a gente concluir, eu realmente espero que você tenha entendido que você deixar os bitcoins dentro de uma corretora não é seguro, pelo simples fato de que pessoas mal intencionadas podem ter acesso aos seus dados e aos seus bitcoins. Entendido que você pode armazenar os seus bitcoins dentro do celular, dentro de uma carteira física externa ou dentro de carteiras de papel, as paper wallets. E aqui uma recomendação, algo que talvez te ajude a você decidir qual o tipo de carteira melhor se indica a você. Se você tem pouco dinheiro, faça um cadastro em uma carteira de celular. E aqui pouco dinheiro, eu vou falar até R$1.000, tá? Se você tem mais que R$1.000, deixe dentro de uma hard wallet, porque aí você não vai correr o risco de deixar isso no celular, de você perder por algum motivo o seu celular e talvez dificultar o acesso ao seu dinheiro, tá? Então, é muito importante que vocês armazenem seus bitcoins com segurança. É realmente importante vocês tirarem os seus bitcoins da corretora.
Então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. E eu vou agora fazer o seguinte, deixa aqui nos comentários qual o tipo de carteira que melhor indica para você, o que você achou dessas carteiras, qual o tipo de carteira que você acha que seria a melhor para você. Então não esquece, deixa seus comentários aqui no final do vídeo e até a próxima!